Shalom, amados. Quero falar um pouco sobre os benefícios do jejum. São tantos benefícios que a palavra de Deus coloca e que nós vamos aprendendo. Jesus encontrou os discípulos um dia em uma situação onde eles tinham sido envergonhados por um espírito maligno. Imediatamente Jesus disse: "Até quando ficarei convosco, homens de pequena fé?" E ele expulsou os demônios e depois ele disse: "Essa casta necessita de jejum e oração para que ela seja expulsa." Isaías 58:6. Ela disse: "Seria isto o jejum que eu escolhi?" Esse é o jejum que eu escolhi. Então ele começa a falar dos benefícios. O jejum que solta as ligaduras da impiedade, que despedaça o jugo, que deixe livre os aquebrantados. E então ele foi falando dos benefícios do jejum. Quando nós começamos a entender isso, toda pessoa que dedica a vida dela a ter períodos de jejum, ela será liberta da iniquidade. Aquilo que produz santidade começa a brotar dentro dela. A Bíblia diz aqui em Isaías, diz: "A tua cura apressadamente brotará." Existem enfermidades que são frutos de iniquidade, outras de toxinas no teu organismo. E quando você olha para Isaías, ele diz no versículo 8 do 58, "Então romperá a tua luz como a alva. Tua cura apressadamente brotará e a tua justiça irá diante da tua face." Quantas pessoas estão presas em situações que o Senhor só está esperando ele se dedicar a jejum? Muitas pessoas não têm sensibilidade para discernir as coisas que são das trevas e das luzes. Tudo que vem de Deus, você discerne e desfruta através de uma vida de entrega. Jejum é se render. Então a sensibilidade do Espírito vai ser maior na sua vida. O discernimento de Espírito vai ser maior. O jejum produz fé. Jejum produz unção. O jejum produz comunhão. O jejum libera um novo nível de autoridade sobre os demônios, sobre situações. Ele ativa os dons espirituais. Ele produz arrependimento. Quando nós olhamos o profeta Joel falar sobre o jejum, você vai ver que ele fala muito sobre tocar a buzina, né? Joel 2, versículo 15, ele diz: "Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição." Olha, é tão difícil você ver um líder, um discipulador, um sacerdote falar com o povo que ele lidera sobre o jejum. Ele não está falando um dia por ano. Eu creio que é um dia por semana, o mínimo, né? O mínimo. Mas pode ser mais, porque ele diz assim: por acaso é um dia que o Senhor pediu só? Existem situações que nós temos que se dedicar a jejum. Por isso que tem mais de 70 vezes na Bíblia a palavra jejum. E quando nós olhamos o profeta Joel falar com o povo, né? Tem pessoas que você tem na igreja e ele teve um início de uma experiência com Deus, mas ele está preso. E tem pessoas que eles estão presos em situações, mas eles não foram orientados ou eles não viram ninguém jejuando. O primeiro exemplo de quem ajuda alguém é você praticar. Joel 2,12 diz: "Ainda agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração." Isto com jejuns. Não é jejum. Jejuns está no plural. Como choro e com pranto. Aí ele diz: "Rasgai o vosso coração, não a vossa roupa." O povo tinha um hábito de rasgar a roupa. Aqui o profeta profetiza. Joel é um dos profetas que mais profetizou o movimento do Espírito. E quando ele vai terminar esse livro, ele diz assim, lá no versículo 28, no capítulo 2, antes do final do livro, ele diz: "E há de ser que depois desses dias derramarei do meu Espírito sobre todos. E vocês vão profetizar, vocês vão ter sonhos. Eu vou derramar o meu Espírito sobre as servas e os servos." São promessas que estão ligadas a uma vida de jejum. Eu tenho aconselhado no meu discipulado pessoas ter o hábito de jejuar e ter arrependimento contínuo. Nós estamos vivendo um tempo de dificuldade. Então você começa por você, pela sua casa, pelas pessoas que estão perto, pelos discípulos.
e vai fazendo arrependimento. Nós temos uma necessidade de nos arrepender de contínuo, de contínuo. E todas as pessoas que têm esse entendimento, eles vão ser abençoados. Quando ele fala de tocar a buzina, de proclamar, de santificar no jejum, já no versículo 16 diz: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos. Observa que ele chama os de idade e os filhinhos. Na minha equipe de serviço aqui em Cuiabá, eu tenho alguns anciões, eu tenho uma porção grande que passaram dos 60 anos. E eles são violentos no jejum. Eu pio fino na unha deles. Eu tenho que caminhar forte porque eles jejuam mais que eu. Eu fico me alegrando no Senhor com ver esses homens e mulheres que já ultrapassaram os 60 anos de idade, uns já com 65 anos de idade, jejuando com mais disponibilidade que alguns jovens. E depois que ele diz, chama os anciões, chame as pessoas. Ele diz, sai o noivo da sua recâmara, a noiva do seu tâmulo. Observa que ele falou, pare a festa do casamento e vem para o jejum. É tempo de jejuar. Deus quer te recompensar.